Olá, gestor! Estou aqui hoje com mais um episódio do nosso Vem Cá Podcast. E claro que toda edição ela é muito especial. E a de hoje não deixaria de ser, porque eu estou hoje aqui com uma pessoa sensacional, que eu admiro muito. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Já fui cliente dela lá na minha adolescência. E hoje tenho a honra de ser uma amiga, de ser também uma parceira. E já já eu vou te falar quem é essa minha convidada super especial. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, porque o Vem Cá Podcast foi feito especialmente para você que quer se tornar um expert em gestão. Aproveita também e já ativa o sininho e convida aí as pessoas que são especiais para você para poder aprender muito mais nesse domingo. Afinal, todo dia é dia de se capacitar. E a minha convidada de hoje, ela é uma mulher que é referência na nossa capital. Na realidade, ela é referência hoje nacional também. É mãe, é esposa, é uma profissional de muita inspiração, uma empresária de sucesso consolidada e que tem muito a te ensinar. Então aproveita para pegar papel, pega aí caneta e anota, porque tenho certeza absoluta que sua mente vai sair daqui de uma forma bem maior do que quando você começou. E a minha convidada hoje é a doutora Ellen Daniel, essa mulher que eu admiro muito, e eu quero dizer que estou muito feliz por você ter vindo ao nosso Vem Cá Podcast. Obrigada, Karine. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu agradeço muito esses elogios. E é um prazer para mim, uma felicidade poder estar aqui, tanto compartilhando quanto aprendendo, que eu sei que você com certeza vai me ensinar alguma coisa hoje também. E eu vou contar tudo o que eu puder para vocês de como que a gente faz lá nas nossas empresas para ajudar todo mundo a crescer. Eu tenho certeza disso, até porque você é uma pessoa que tem muito conteúdo e eu estou aqui já assim na expectativa, porque as pessoas que me acompanham, elas são muito exigentes de conteúdo e você é uma pessoa que está ao nível. Quero saber quem é Ellen Daniel. Quando alguém pergunta quem é Ellen Daniel, o que é que você responde? O que é que vem na sua cabeça? É uma multi coisas, né? Eu sou casada, sou mãe de uma menina de 15 anos, da Lore, casada com o Rogério. Eu fui criada, né? Meu pai, professor de universidade federal, então eu fui criada nessa atmosfera de estudar, né? Eu me formei em odontologia e eu fui criada nessa atmosfera de estudo, de ciências. Eu era preparada para ser uma doutora prática, no sentido de ficar ali com a mão na massa. Eu não fui criada, eu não fui treinada a minha vida inteira para ser gestora. Eu não tinha a menor ideia que isso era importante para mim. Então, eu passei toda a minha graduação e pós-graduação sempre focando em técnica, na técnica odontológica, para ser a melhor especialista em odontologia na especialidade que eu havia escolhido. E como foi que deu essa virada? Só que com o tempo, eu já estava já ali com uns 8 a 10 anos de carreira, já tinha feito muitas especializações, pós-graduações, já tinha morado em São Paulo. E eu percebia que as pessoas não gostavam de ir ao dentista. Eu percebia que, por mais que eu tivesse muita gente que me conhecia, porque meu pai já era dentista, já tinha um nome, mas as pessoas não gostavam de, eu preciso ir lá no teu consultório, eu preciso ir lá, eu vou lá e tal. Eu comecei a sentir dificuldade. Eu digo, poxa, eu tenho muita bagagem técnica. Minha clínica é uma clínica, eu não tinha uma clínica grande como eu tenho hoje, mas eu tinha uma clínica arrumadinha, bonitinha, tinha os equipamentos atualizados, tudo, mas não tinha o resultado que eu tinha. Eu sempre fui meio se tiver ao meu alcance aprender para fazer uma coisa diferente, para me ter o resultado que eu quero, eu vou atrás. E aí eu comecei a perceber que existiam gargalos ali dentro daquele consultório, era um consultório apenas. Então, eu comecei a perceber que eu precisava entender de atendimento, de vendas. Isso não é da noite para o dia, Karine. A gente começa a mente, quando você abre a sua mente para descobrir aonde eu não estou sabendo fazer para que eu alcance o resultado que eu quero, tipo, eu estou patinando e eu não estou entendendo o que está acontecendo, que eu não chego no próximo nível. Então, você começa a abrir, né? Você levanta suas antenas e começa a abrir o seu coração para aprender. Tem alguma coisa que eu não estou fazendo.
que eu preciso fazer? Eu preciso atender melhor o meu cliente. E a gente enveredou por essa questão do atendimento. Comecei na questão do atendimento. Eu percebi que a gente não estava indo além da técnica odontológica. Eu preciso usar aparelho. Ele ia, usava o aparelho e era só isso. Que Você cria uma experiência para o cliente, cria algo a mais. Porque eu estava entregando só o tratamento. E eu percebi que as pessoas não gostam disso. Ninguém gostava de... Ainda mais naquela época que era aparelho fixo, aqueles, né, que o pessoal ainda hoje usam, que são ferros que colocam na boca. Então, era muito chato a pessoa... vai passar por um tratamento que é dolorido, que é prolongado, que vai deixar esteticamente pior no começo, para depois é que ele vem. Então, eu precisava ser muito boa no que eu estava fazendo, para que as pessoas quisessem pagar por aquele sofrimento, vamos dizer assim. Vai ficar com o dente cheio de ferro. Vai passar, vai ter que apertar, vai doer. Então, tinha que acontecer alguma coisa. Então, você começou trabalhando nessa parte da orto, com aparelhos? Eu era ortodontia, só fazia orto. E aí a mente vai expandindo. E você começa a entender. E aí eu comecei a entrar mais na estética. Eu entregava muito função. Minha preocupação era função. E aí passou para a estética. Da estética começamos a trabalhar com lentes de contato, clareamento. E aí naquela época foi crescendo, né? De lá para cá, hoje o mercado da estética hoje tá se aí. tornou algo que parece que é comum. Todo mundo tem que ter... É obrigatório, né? Praticamente. Como se fosse, né? Todo mundo tem que ter ali a lente de contato. As pessoas, é como se já fizesse parte do corpo. Faz parte, as pessoas já se sentem... É quase uma obrigação ter os dentes bonitos, alinhados. Graças a Deus, né? Porque realmente faz muita diferença para a pessoa. Ela tá com esses dentes... pelo menos alinhado, equilibrado. Não pode estar aquele dente amarelado. Um sorriso amarelado passa a ideia de que você não se cuida. Passa a ideia de que você é desleixado, que você não tem... enfim, não tem esse conhecimento, não passa confiança, credibilidade. E aí, com as redes sociais cada vez mais obrigatórias também, você está dentro da rede social, aí aumentou muito mais a exigência estética. E também, às vezes, nós pensamos que é só uma questão estética, mas também está muito relacionada à saúde. Porque tem pessoas que no meu caso mesmo, eu até já conversei com você, que meu dente é muito pequeno. Então, não é só estética, é saúde, porque com o tempo o dente vai desgastando. E a lente, ela traz uma outra visibilidade. É isso mesmo. O dente, assim como o cabelo, a pele, ele precisa de cuidados constantes. E ele vai, sim, se desgastando ao longo do tempo. Igual qualquer outra parte do corpo. Então, precisa de uma atenção. Só que a atenção com os dentes é redobrada. Por quê? Porque está no rosto, não tem como você esconder. Chega primeiro. Chega primeiro. E quanto mais você arruma o resto, quanto mais você arruma o cabelo e a pele, mais vai ser importante que o dente esteja ali para ficar harmônico com o resto. Imagina quantas vezes é um choque. A pessoa tá linda, super maquiado, o cabelo super bonito, e quando ela sorri, o dente está feio, está amarelo, tem um diastema, tem uma coisa que não está ali, está faltando um dente aqui atrás, e ali gera um desconforto. Ou seja, uma prioridade. Dente é uma prioridade. Dente é uma prioridade. Eu falo muito nas minhas palestras, inclusive eu cito muito a experiência que eu já vivi na sua clínica da limpeza de dente. Às vezes eu chego e falo assim para as pessoas que eu estou treinando, eu digo, qual foi a última vez que você fez uma limpeza de dente? E muitas pessoas falam assim, meu Deus, nem eu lembro. Ou seja, não é uma rotina, não se torna algo que é importante na vida da pessoa. Você só procura um dentista quando vem uma dor. E é esse o conceito que eu acredito que você tem trazido para as pessoas, de uma prevenção, de um cuidado, de mostrar que é importante tratar do dente antes que ele dê um problema. É nesse sentido? Sempre assim, sempre. A gente trabalha muito, muito antes de tudo, antes da estética, a saúde. Então, base de tudo é a saúde. Depois vem a função, aí depois é que vem a estética. É claro que a gente tem que entregar a estética. Eu não posso pensar em entregar só a função e a pessoa ficar feia ou piorar o sorriso e deixar os dentes muito bem ocluídos, muito bem encaixados. E se ela vai ficar dentuça, se ela vai ficar com os dentes para frente, é a mesma coisa o tratamento com lente. Às vezes, o tratamento com lente, facetas, eles vêm para melhorar aquele encaixe. Às vezes, a lente ela tem essa função, não só estética. Só que eu não posso só colocar a lente e deixar a pessoa com a boca cheia de dente. Então, primeiro a gente pensa na função, mas a gente tem que estar aqui na função sabendo que lá no final tem que entregar uma estética melhor.
É bem completo. É bem É completo. como se você tem tivesse que pensar em olhar tudo. para a visão de futuro. Exatamente, a gente chama até de planejamento reverso. A gente planeja como é que vai ficar esteticamente no final, e aí a gente inclui o passo a passo, primeiro da saúde, função, depois a É estética. como se fosse uma arquiteta. Não é isso? Exatamente. Quando você vai fazer Pegar uma casa, para reformar. você faz a planta, você faz ali o projeto 3D. Então, isso também na clínica da Ellen Daniel, na HD, é feito, esse planejamento reverso. Tem que fazer. Todos os especialistas se reúnem e estudam cada caso novo que chega. Porque nós entendemos que aquela reunião que a gente faz semanal, que muitas vezes o especialista acha que está perdendo tempo. Os nossos lá não, eles já são viciados nessa reunião. Então, a gente precisa sentar numa mesa todo junto, presencialmente, não aquela coisa online, e olhar e discutir cada caso, mesmo que o caso seja simples, mesmo que o caso não tenha tanta complexidade. E aí nós vemos incrivelmente quantidade de erros que a gente deixa de cometer porque tem alguém que chama a atenção de um detalhe que as outras pessoas não viram. Isso é muito interessante. Outra bandeira que eu levanto muito quando eu falo de gestão, além do lucro, além da organização, é o planejamento. Nós temos, às vezes, mania de deixar de lado o planejamento. Enquanto o planejamento, ele nos evita muitos erros, evita perder tempo, evita gastos de dinheiro. E isso é um passo que tem muito importante na sua clínica, que é exatamente quando o cliente chega lá para fazer a avaliação, ele vai embora e depois é que ele volta após uma reunião de vários especialistas juntos, onde eles estudam aquele caso de forma específica para poder trazer a melhor solução e aí sim um orçamento. Olha só a diferença. Então, esse seria um diferencial da Clínica HD no mercado? Sim, com certeza. Hoje o planejamento, ainda mais com tanta tecnologia, com tantos sistemas que nos ajudam para ter essa previsibilidade. Até do mesmo jeito que numa empresa a gente tem que saber, por exemplo, 2025 está aí. Teoricamente era para estar todo mundo fazendo planejamento orçamentário para 2025. Sim. Teoricamente é para a gente prever já o que eu vou fazer uma reforma em 2025, eu vou comprar um equipamento que é bem mais caro, então agora eu tenho que me preparar para isso. Eu vou querer investir mais em marketing. E a mesma coisa, né? Na saúde. Até Sim. porque... Por que é importante o planejamento? Eu preciso saber, principalmente, aonde eu vou chegar. Então, pensem no dente, no sorriso e na empresa. Qual é o sorriso que eu vou querer? Eu vou querer um sorriso branquinho, com lente de contato? Ou não? É um senhor de 80 anos, ele não quer um dente tão branco. Então, eu já sei que naquele caso, talvez eu não precise colocar facetas. Talvez só um clareamento, ou não precisa, porque ele não é importante para ele. Mesma coisa na empresa. Eu vou precisar fazer uma reforma, porque aí as pessoas vão se preparar, principalmente financeiramente, e no caso de uma empresa, e até de marketing. O que eu vou fazer de marketing? Eu vou precisar investir, eu vou tirar da onde esse dinheiro? Eu tenho isso em caixa e não fazer como eu vejo, né? Eu já fiz mentorias, eu parei de fazer mentoria, mas minha ideia é voltar. Eu percebo muito o dentista, eu acredito que a maioria das pessoas da área da saúde que não são preparadas para isso. Eles vão decidindo assim na intuição. E o dia vai passando, um belo dia vai para um congresso, vê um equipamento caríssimo, se empolga na emoção, na alegria e compra, porque a prestação cabe no cartão de crédito. E aí não para olhar se a empresa tem condição de bancar aquele investimento. A empresa precisa ter, né? Não ele, e muito menos passar por esforço, por sufoco, sem saber, poxa, será que não vem aí um grande imposto para me pagar? Né? Eu já passei por isso, Karine. Uma época eu fui para um congresso e assim que eu cheguei do congresso, eu me empolguei lá, comprei um equipamento e na mesma hora veio uma lapada de imposto, né? Na época, a gente estava pagando trimestral esse imposto e era justamente esse imposto que a gente ia pagar. E aí juntou duas coisas, a entrada do equipamento, o imposto e as outras despesas. Aí tem um descasamento do fluxo de caixa, que é o que quebra uma empresa. Exatamente. Eu falo muito que o fluxo de caixa é algo que o dono do negócio ele jamais pode deixar de abrir mão. Não adianta você vender 50 mil e receber aquilo ali em parcelas que você não consegue bancar nem os custos da sua empresa. E é incrível, Karine, como a maioria... Eu digo isso porque eu passei.
Eu passei por tudo isso. Como eu te falei, eu era uma dentista para sentar na cadeira e botar a mão Operacional. na boca. Operacional. Zero gestão. Zero gestão. Então, quando eu ouvia falar em fluxo de caixa, aquele meu coração fechava. Meu Deus, lá vem aquele negócio. Da síndrome do pânico. Eu tive foi síndrome do pânico quando eu fui falar de gestão financeira. Exatamente. Eu fiquei, foi num quarto de um hotel, desesperada. Meu Deus, eu sou burra. Eu não entendo nada. Será que eu vou ter que aprender tudo isso? Meu Deus, será que tem jeito? Eu ficava olhando para mim e será que tem jeito para essa minha situação? Aí, fluxo de caixa, DRE, imposto, quanto INSS, ISS. Despesa operacional, investimento. É tanta coisa. E aí, fecha o coração e a pessoa se bloqueia. E aí, tu fala fluxo de caixa. Aí, as pessoas pensam, primeira coisa que pensam, mas a minha recepcionista não vai conseguir anotar todas as despesas. Parece que o que eu estou falando aqui, para você que já está super expert em gestão, mas você também tem seu mentorado, você sabe. Parece que fluxo de caixa é uma coisa muito simples. Mas, na verdade, principalmente o pessoal da área da saúde, não é. Não é. E não só da área da saúde, tá? Para muitas áreas mesmo. As pessoas, elas não têm conhecimento da importância disso. Eu ando em empresas que faturam de 60 mil a milhões. E é um assunto que é tabu ainda. Exatamente. E é muito básico. É tão básico quanto você ter a coragem de fazer, empreender em qualquer ramo. Então, em vez de começar a empreender por aprender a fazer as planilhas, o que eu vou gastar, como que eu vou começar o meu negócio, como você mesmo fala muito sobre planejar o negócio, o próximo negócio, né? Planeja onde vai ser, qual é o prédio que eu vou alugar. Tem gente que já aluga. Hoje eu estava numa reunião e a pessoa ela já alugou, ela está pagando o aluguel há 1 ano e ainda não botou o negócio. Olha, isso é muito comum. E por onde é que você deve começar? Pela viabilidade do seu dinheiro. Faz sentido eu pegar esse meu dinheiro e investir nisso? Ou é melhor ele estar no banco? A primeira decisão é essa. Então, você para fazer uma análise de saber quanto tempo esse dinheiro vai retornar. As pessoas elas têm que entender, Ellen, que tudo que você investe, cada R$1 que você investe, ele precisa retornar para o seu caixa. Então, se eu vou investir R$30 nessa xícara, nessa caneca, o que é que ela vai me trazer de retorno? Então, enquanto eu não tiver essa mentalidade de gestor, de olhar para os números, para o ROI, para o retorno do meu investimento, eu estou ali no amadorismo. Eu estou ainda brincando com um dinheiro suado que eu ganho. E isso demora tempo. E aí, outro engano que eu percebo, que eu acho importantíssimo as pessoas, não para assustar, mas para as pessoas entrarem sabendo. A melhor coisa do mundo é quando você entra sabendo. Quando você vai ser mãe de primeira viagem, muitas vezes as pessoas... Estou fazendo só um paralelo. Sim. Quando você é mãe de primeira viagem, você vê as fotos das suas amigas que já foram mãe. Você não vê uma foto, a mãe descabelada, a criança esguelando. Você não vê um vídeo assim na internet. Você vê o quê? A coisa mais linda do mundo, o bebê dormindo, o bebê arrumado, a mamãe toda maquiada naquele dia que ela se preparou para fazer aquelas fotos. Então, as pessoas fazem meio que um misto, e não é bem assim. Por isso que acontece que quando a pessoa tem o primeiro filho, principalmente, quem não sabe, passa por um período tão sofredor, porque não se preparou, então achando que era um mar de rosas. É muito bom você ter um filho, é maravilhoso. É um amor, assim, indescritível. E eu super aconselho toda mulher que querer ser mãe que seja. Mas você precisa ser mãe sabendo que vai ser um período que você vai se dedicar muito mais. Você vai ter que, inclusive, se colocar de lado como pessoa para se tornar mãe. Sim. Então, quando você vai botar uma empresa, você não pode achar que você vai ter lucro e é só isso que você precisa saber. Quando você vai empreender, você vai ter que dormir mais tarde, provavelmente, acordar mais cedo, não vai ter muitas vezes tempo para almoçar, principalmente ali 2, 3 primeiros anos. Não é 6 meses. E olhe lá. Não é? E não para, né, Karine? E se ela não tiver feito uma modelagem financeira, se não tiver uma projeção financeira, muitas vezes aquele sonho, aquilo que era para ser alegria, que era para ser felicidade, que era para ser lucro, se torna
um verdadeiro transtorno na sua vida, um verdadeiro pesadelo. E eu falo isso porque eu também já vivi. Uma pessoa mais aventureira do que eu nessa vida não tinha. Minha filha, eu nunca tive medo. Eu era corajosa ao extremo de dizer assim, vamos botar, vamos. Eu não olhava... primeiro que eu nem entendia, coitada. Eu era uma desinformada. Eu me formei em Direito, eu sabia advogar. Eu sabia fazer aquele operacional. E eu ainda tinha uma habilidade de vender. Ou seja, eu ainda tinha uma habilidade a mais, porque tem muita gente que nem essa habilidade não tem. Então, eu tinha essa habilidade de vender. Mas eu não tinha habilidade de planejamento, de organização. Eu não tinha habilidade de parar e conferir os números, de ter um sistema. Zero. Era um zero à esquerda em gestão. Então, assim, eu sofri muito. Eu perdi muito dinheiro, eu perdi muito tempo. A gente perde até a nossa própria, às vezes, credibilidade. Por quê? Porque você vai fazendo e as pessoas que têm um pouco mais de consciência, elas vão dizendo, menina, não é por aí. Aí você acha que é por aí, sim, e você vai fazendo daquela forma. E quando chega, você se arrebenta. Então, eu me arrebentei muitas vezes. E às vezes até respinga na família, né, cara? Muito. Termina, porque às vezes você precisa de uma ajuda de alguém que possa lhe ajudar a lhe tirar do buraco. Você termina comprometendo outras pessoas que não tem nada a ver com seus erros. Aí a gente vê uma geração de crianças que hoje já são adultos, que são jovens, que os pais 100% ausentes de casa. Olha como é complexo isso, né? Muito. Tudo por falta de conhecimento. Os pais ausentes, as crianças, os jovens, adolescentes revoltados. Muitos jovens, o que eles fazem? Quando o pai e a mãe estão querendo fazer uma sucessão no seu negócio... Eles nem querem. Não querem. Por quê? Porque ele tem aquele negócio como inimigo dele, porque a mãe dele trocava, o pai dele trocava ele por aquela empresa. Então, não tem esse equilíbrio. E, às vezes, o empreendedor acha que é o normal, é morrer de trabalhar. Engraçado que ontem eu estava vindo de viagem, e aí eu ali na estrada, meu marido dirigindo, eu aqui do lado, e me veio a lembrança você. Eu falei, vou convidar a Ellen hoje para ir para o podcast amanhã, para eu entrevistá-la. E engraçado que quando eu vinha, eu comecei a refletir na sua vida, a imagem que você passa. E eu comecei a ver que você é uma pessoa, e eu aproveito aqui para lhe dar esse feedback, que você é uma pessoa que você passa essa sensação de equilíbrio. Você é essa pessoa, eu comecei a analisar a sua vida. A Ellen, ela é casada, ela tem uma filha, ela é empresária, ela consegue viajar, ela tem uma vida organizada, ela realmente tem uma empresa com lucratividade, com organização, com visão de futuro. Você é uma pessoa que realmente tem ali os requisitos de uma vida sistêmica. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando você para ver, você vê que a pessoa ela tem coerência com aquilo que ela fala, com aquilo que ela vive. E eu queria lhe falar sobre isso, porque ontem me veio isso na mente. Então, assim, parabéns, porque realmente é o que eu percebo, de você ser essa pessoa que passa essa sintonia de equilíbrio, de uma empresária realmente que entende você o tempo todo está investindo em treinamentos. Você é uma pessoa que valoriza conhecimento. Outra coisa que eu lembrei na viagem, quando eu estava vindo lembrando de você, é que você é uma cliente muito boa de consultoria. Você é aquela pessoa que você pede conselhos, você gosta de ouvir, você obedece. Não é que você é refém. Você obedece porque você diz assim, ora, se eu estou aqui com essa pessoa, contratando essa pessoa, e ela me dá uma orientação, eu olho e vejo que faz sentido, eu sigo. Então, assim, você é executora. Realmente, nesse período que nós fizemos consultoria com você, foi um período onde nós nunca precisamos de nenhuma intervenção para dizer, tipo assim, olha, tá difícil continuar o trabalho aqui. Pelo contrário, você sempre muito executora, o seu time também muito alinhado. Você é uma pessoa que escuta, tem humildade. E esse eu acredito que é um grande diferencial seu, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu ainda não tinha tido a oportunidade de dizer isso para você, mas eu aproveito hoje para dizer que eu realmente admiro muito a maneira como você lida, tanto com a sua vida pessoal, quanto com a sua vida profissional. Isso é o que você transparece para quem está de fora. Obrigada, Karine, mais uma vez. Karine, é assim, todo mundo tem estresse. A minha vida tem um monte de estresse. E, como eu te falei, eu sempre fui muito inquieta no sentido e autorresponsável. Então, quando você vai estudando, a gente começa a estudar de comportamento humano, porque a gente vai liderar pessoas.
Hoje, eu entendo que qualquer empresa, o dono da empresa, pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser dentista. Ele não é o que ele pensa que é. Ele é um treinador de pessoas. Todo dono de empresa, se ele quer crescer, ele tem que sair da posição dele, seja qual for a especialização dele, o título dele de formação. E ele tem que começar a entender que ele é um treinador de pessoas. Ele vai ter que estar ali no mundo para preparar pessoas para tocarem a empresa dele. Desde a pessoa que vai limpar o chão, que vai cuidar da limpeza do negócio, até o mais especializado, o CEO, o especialista do seu hospital, da sua clínica, que for. Você tem essa responsabilidade. Essa é a principal. Porque eu, porque você enxerga esse equilíbrio. A gente precisa estar sempre estudando, sempre aprendendo de tudo. O empreendedor, obrigatoriamente, ele não dá para ser uma coisa só. Ele tem que entender de tudo. Ele tem que entender de comportamento humano, tem que entender de financeiro, tem que entender de marketing, tem que entender de tudo. A verdade é essa, Karine. Então, não adianta se descabelar. Vai ter fase da sua vida mesmo, você vai focar em aprender sobre pessoas. Como é que é perfil comportamental? Quem é a pessoa ideal para ser minha recepcionista? Vai ter momentos que eu vou estar focada em financeiro. O que é um DRE? O que é um fluxo? Qual que seria o valor ideal que eu tenho que lucrar? Quanto que eu tenho que pagar a pessoa? Precificação, precificação. Estoque, curva ABC. Isso, tem que aprender de tudo. Né? E foi isso que eu sempre fiz na minha vida. Claro que eu já passei por época, eu nunca tive um sofrimento que me derrubasse, mas eu já passei por momentos e eu sou de questionar, opa, tá muito aperreada aqui, tá muito estressante para mim, eu vou recuar. Porque a gente, hoje com as redes sociais, né, tem muita informação de gente que não tem experiência, que às vezes pega um livro, lê o livro e transforma num curso. Não tem experiência e muitas vezes o que acontece? Por exemplo, você vê, vamos falar um pouco agora de dinheiro aqui, né? Uhum. Que muitas vezes, eu trabalho, não fico rica nunca, só pago conta, né? Então, assim, tudo tem um perfil comportamental. E o que você vê muito hoje em dia? As pessoas dizendo assim, os livros, vídeo no Instagram, porque você tem que ter o posicionamento adequado. Tem. Mas você tem que ter essa bolsa. Ou então você tem que andar naquele carro. Você precisa estar nos melhores restaurantes, nos melhores eventos. Tá, mas a informação não é 100% para todo mundo. Porque se eu sacrifico o meu orçamento, eu vejo pessoas aí que ganham aí um bom salário, vamos dizer, um salário de 30 mil reais. É um excelente salário. Sim. E compra uma bolsa de 30 mil. Tu acha que a conta fecha, Karine? Não, fecha não. Não fecha. Fecha se ela tiver quem sustente ela de outras coisas. Mas se essa pessoa não tiver, não tem, a conta não fecha. E aí o que acontece? Acha que porque vai comprar, eu estou dando um exemplo de bolsa, tá? Não estou dizendo que pode ser qualquer outra qualquer coisa. outro carro. Ou manter uma vida que você não pode. Porque você tem que ter um posicionamento que você é muito rico. Então, você tem que ter a bolsa, a roupa, o sapato, tudo para manter aquele É posicionamento. aquela história da pirâmide. Tem a pirâmide do ser, fazer e do ter. A pirâmide está invertida. Onde o ter ele está na base e o ser está lá no topo. E, pelo contrário, o ser tem que estar na base. É a sua essência, quem eu sou. Quando você entende quem você é, isso termina sendo supérfluo e você só adquire realmente quando pode, quando deve, se fizer sentido para você. Exatamente. E não como um sacrifício, como você está dizendo. Exatamente. E aí, porque tá todo mundo... ou não é? Todo mundo tá falando isso. Você tem que estar nos melhores lugares. Você tem que estar junto com a lá em tal coisa. Mas calma, será que eu posso? E o que acontece? A pessoa se esforça, compra uma coisa que não pode, fica estressado, porque se tem uma coisa que deixa uma pessoa estressada, é a questão financeira. É a preocupação que amanhã vai ter uma conta que eu não vou pagar. Tu sabia que eu engrenei para estudar financeiro exatamente porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Então, por muitas vezes, eu fiquei sem dormir. Olha porque aí. eu comprava as coisas e aí, na sorte, tu tá entendendo, vai dar certo. Olha que loucura. Exatamente. Minha gente, isso é disfunção total. Pensamento positivo. Não, Pensamento positivo não paga isso boleto. é loucura. Eu digo, eu era totalmente disfuncional. E tu sabia que, Foi quando eu contratei uma consultoria pessoal. Uhum. E aí, eu fui encarar e foi muito doloroso. Não acredito. Muito doloroso mesmo, porque para você mudar toda uma cultura
Eu nunca tive educação financeira. Eu acredito que a maioria das pessoas não tiveram. Não então, tem. era meio que na sorte. Tem aquela pessoa mais organizada, aquela pessoa mais desorganizada. Isso E mesmo. eu era daquele jeito. Eu achava que ia dar certo. Meu pensamento positivo, tu tá entendendo? Eu sempre fui muito otimista. Minha empresa vai crescer, vai Não, dar lucro pessoa depois. jurídica e pessoa física era totalmente misturado. É. Eu não tinha nem noção das coisas. Precificação era tipo assim, comprei por 30, vou vender aqui por 60. Você vende pelo dobro. Extremamente aventureira. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz de business, tinha lá uma ferramenta que falava do aventureiro, do empreendedor e do gestor, que realmente era um gestor de qualidade profissional. Tu tem noção que o meu só dava aqui no aventureiro? Todos os X. Já pensou? Quando eu olhei para aquilo, eu disse, meu Deus. Deus é bom, Só que eu né? sempre me questionava. Eu dizia assim, meu Deus, eu não quero isso para minha vida. Mas eu não tinha ninguém que pudesse dizer assim, Karen, é por aqui. Então, tudo que eu fui conseguindo foi eu mesmo indo. Eu ia para um curso, tu me dissesse que esse curso era bom, eu ia lá. Aí eu via. Aí eu ia para o outro. Se tu dissesse que na igreja, onde tu fosse me dando referência, eu ia atrás. Eu não tinha ninguém para me mentorear, para dizer assim, Karine, vamos lá, eu vou te ajudar a atravessar esse rio. E hoje as pessoas têm tanta informação. Tem meu canal aqui no podcast, tem o Vem Cá Podcast. Você tem canal no podcast. Várias pessoas têm canal no podcast. E muitos cursos, muitos treinamentos gratuitos. Hoje a informação ela está aí para quem quiser. Então, assim, é bem mais injustificável você errar nos dias de hoje. E eu paguei um preço muito alto. Porque eu não sabia realmente a importância dos números. Por isso que hoje eu levanto essa bandeira de ser um expert em gestão. Por isso que eu criei o FGG, que foi Formação de Gestores e Gerentes. Porque, na minha concepção, o primeiro gerente da empresa é o dono. O dono ele não pode delegar a gestão da sua empresa se antes ele não tiver total domínio sobre ela. Se ele não souber exatamente quem é seu perfil ideal de cliente, qual é seu modelo de negócio, qual é seu posicionamento estratégico, se ele não souber os números do seu negócio, se ele não souber exatamente qual é o produto que tem mais lucro, qual é o serviço que dá mais lucratividade. E aí eu criei o FGG com esse intuito de facilitar a vida dos donos de negócio, para que eles venham ter sono, para que eles venham dormir bem, para que eles venham ter tempo com sua família, para que eles possam viajar tranquilos, para que ele tenha uma empresa onde ele pule todos os dias da cama e sinta uma felicidade em ir para aquele lugar, ao invés de ser um fardo que ele tenha que carregar pesado nas costas, porque eu sei como é a dor disso. E você foi nossa aluna do FGG. Me fala um pouco como foi a tua experiência, é muito importante, tanto para mim quanto para o Taylor. Eu fui 2 vezes, né? Ouvi você foi 2 vezes. E eu tô até achando que tu vai a terceira. Esse curso, Karine, eu não queria usar a palavra básica, mas eu queria dizer assim, é obrigatório. Seria o curso obrigatório para qualquer pessoa que queira ter ou montar ou já tem um negócio em qualquer fase. Porque quando eu fiz ele, eu já estava com o meu negócio andando, estava super bem a clínica, porque eu entrei na primeira turma, não foi? Foi. Foi esse ano. Foi esse ano. Quando eu entrei, minha empresa já estava. Na turma de junho. Mas, quantos conceitos foram novos para mim? E outros que clarearam mais. Tanto é que eu fiz de novo. Então, assim, para mim é obrigatório. E o ideal, outra coisa que a gente precisa entender, que foi uma coisa que você trouxe essa claridade para mim. Ellen, a sua equipe precisa fazer, precisa entender. Porque no primeiro momento, a gente acha que a gente é o dono que tem que fazer. Só que não é só a gente. Ainda mais aqui, sendo feita na nossa cidade, que a gente tem essa oportunidade, né? Que eu sou da mesma cidade que você, que tem gente aqui que não é de Teresina, né? Mas quando é na nossa cidade, ainda é melhor ainda, porque você leva mais pessoas, porque você vai... Como é que eu vou chegar segunda-feira e conversar com a minha equipe aquilo, tudo que eu absorvi ali? Então, tem que ser uma coisa meio que compartilhado. E é muito mais fácil quando você faz que o pessoal da sua equipe está entendendo, está acompanhando. Então, assim, é um curso obrigatório, É obrigatório. Eu acho que básico não é. O básico no sentido de você tem que saber tudo que tem ali, que você está falando ali. É o essencial. O essencial, entendeu? Então, assim, eu super indico, não porque eu estou aqui no seu podcast,
Porque eu já falo naturalmente, eu tenho que fazer. Tem que fazer. Você vai ver um monte de coisa que você não faz, por mais... E eu já tinha feito várias consultorias, que é uma coisa que a gente também precisa entender, Karine, que não é um curso, não é uma mentoria, a primeira que vai resolver todos os seus problemas. Você faz um curso, sua empresa vai para um nível. Você faz outro curso, outra mentoria, sua empresa vai para outro nível. E aí você vai galgando. E cada vez mais você vai absorvendo esse conteúdo. Vai parar um dia? Não vai. Antigamente, eu sonhava em ter essa independência financeira, essa aposentadoria. Eu achava que um dia eu ia cruzar meus braços, minhas pernas, ia para uma rede, para uma praia e ficar lá, só curtindo a vida. Só balançando na Mas rede. isso não existe. No dia que eu fizer isso, um ano que seja, 2 anos depois, a empresa vai começar a encolher, a menos que eu faça uma sucessão muito bem feita. E ainda assim, eu vou ter que ficar pelo menos sendo conselheira da empresa. Ou seja, eu vou ter que estar sempre me atualizando, eu vou ter que estar sempre aprendendo, crescendo em conhecimento. Que é por isso, a verdade, que é, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E aí, com a verdade, eu vou conseguir dormir tranquila, vou conseguir ter meu tempo de férias, de folga, que pode ser mais tempo. Vai ter sua aposentadoria de forma tranquila, não ganhando apenas aí o que o INSS dá. Né? Não sobrecarregando o Estado também, né? Porque o Estado termina tendo que bancar o INSS com os impostos que a gente paga, mas cada vez mais, se as pessoas forem dependendo, cada vez mais a situação vai ficando pior. Então, é por isso que você pensar nesse planejamento de aposentadoria também é importante. E somente com a empresa, com o acúmulo do dinheiro que sobra, com aquele lucro, que a gente consegue acumular riqueza. Para tu ter ideia, esse mês eu comecei... Eu tenho uma cliente que, quando a gente chegou lá, que ela me contratou, ela dizia assim, Karine, eu não sei como eu vou te contratar, mas eu vou contratar porque eu já entendi que você é a única pessoa que vai conseguir resolver o meu problema. Ela já tinha essa consciência. Passaram-se 2 meses, ela me contratou. E nós começamos toda uma consultoria com ela. Ela, inclusive, já renovou e já está até terminando a renovação dela. Quando foi esse mês que nós fomos fazer a DRE dela, ela faturou 146 mil, pagou tudo, tirou para o labore, tudo. Sabe quanto foi que sobrou em caixa para ela de lucro? 53 mil reais. Isso é sensacional. Imagina se ela continuar nesse ritmo em um ano. Ela vai ter sobrando na conta dela 600 mil, que vai estar ali rendendo. Ou seja, algo que para ela era impossível de acontecer. Uhum. E eu falo muito que uma empresa organizada, planejada, uma empresa que sabe para onde está indo, ela tem resultados sensacionais. E eu fui exatamente nesse ponto. Eu só entendia de pessoas antigamente. E aí eu passei a entender de pessoas e de negócios. Eu comecei a ver que um gestor ele precisa ter uma visão 360 graus. Ele precisa entender de pessoas, de processos, de financeiro, de comercial, de marketing. Tem que entender, tem que estar alinhado com a contabilidade para saber se realmente os impostos estão sendo cobrados da forma correta. É bem complexo, mas é apaixonante também. Eu acredito que você, que já tem toda essa caminhada, está cada vez mais apaixonada por gestão, porque eu vejo que cada encontro que a gente tem, você é muito participativa, você sempre está ali antenada, e isso faz toda a diferença. Quando você foi fazer o curso, eu fiquei assim um pouco apreensiva, sabe? Meu Deus, a Ellen Daniel vai fazer o curso, eu fiquei assim, minha Nossa Senhora. Eu fiquei, meu Deus do céu, como será? Para mim, era tipo assim, se eu passar pelo crivo dela, é porque o negócio é bom mesmo. E eu lembro que você falou para mim assim, Karine, eu já fiz muito curso, mas eu nunca tinha saído com vontade de chorar de um curso como esse, porque realmente mexeu ali com minha cabeça. E você estar lá, para mim, foi uma grande honra. Porque é uma pessoa que já tinha um conhecimento elevado. Então, ouvir de você isso é muito sensacional. É realmente saber que eu e o Taylor estamos no caminho certo. Com certeza, é. O empreendedor ele precisa ser humilde, né, Karine? Sempre. Ele precisa ser humilde, não dá para ser arrogante. Nem em relação com outros empreendedores, nem em relação aos seus funcionários, seus colaboradores. A gente precisa ser muito justo, precisa ter peso e medida e sempre o coração aberto. A primeira coisa que eu digo quando eu contrato um novo colaborador é:
tem que ser coração ensinável. Tem que estar aberto a feedback. Feedback não é contra você. É a cultura do feedback. É a cultura do feedback. Não é contra a pessoa, é contra o comportamento da pessoa. Então, é o comportamento que ela vai ter que mudar para melhor. E não é a pessoa. E a mesma coisa, eu penso assim, se eu faço isso, eu ensino isso para os meus liderados, eu tenho que fazer isso também. Então, Sim. se eu não sei, vamos refazer. Quantas vezes eu faço lá na minha empresa... Vamos fazer assim agora, tá. Aí vem um colaborador, doutora, mas se fizer assim, acontece isso. Pois bora ver direitinho. Vamos rever isso aqui. É interessante, eu acho isso muito interessante em você, a humildade que eu lhe E a falei. gente refaz se for preciso. Não sou eu, é a empresa. Eu tô pensando na empresa, no sucesso da empresa. É a mesma coisa, Karine. Abri só um parênteses aqui, que me veio que eu acho importantíssimo isso aí. É o ego. Né? Sim, Tem o ego tudo é a seu ver com o inimigo. ego. Quantas vezes, por exemplo, eu fazia as facetas, eu fazia os tratamentos estéticos, mas eu precisei delegar. De certa forma, eu perdi um loiro, vamos dizer assim, né? Porque agora o artista já não sou mais eu lá na minha empresa. E eu vejo a dificuldade dos colegas da área de saúde delegar a função. E eles ficam com medo de colocar, às vezes, outro profissional que é bom na sua empresa e de treinar aquele funcionário para entregar o melhor, porque eu tive que entregar tudo que eu sabia, eu entrego para eles aprenderem para entregar para o meu cliente. Porque senão eu não vou sair do operacional, eu não vou crescer. E nem vai cuidar da gestão da sua empresa. Vai ficar com quem essa gestão? Exatamente. Vai deixar aí a Deus dará? Por causa do Não dá ego, certo. quantas vezes? Eu não delego porque a pessoa não vai saber fazer como eu faço. Porque você precisa ensinar. Eu tenho uma frase que eu digo assim, que quem eu treino se torna melhor do que eu. E esse é o papel do líder. Ser líder é você formar liderados melhor do que você. Exatamente. Eu sempre sou assim. Todas as pessoas que passam por mim, elas têm que sair melhor do que eu. Porque eu realmente digo para ela o caminho que ela tem a fazer. Se ela me escutar, se ela fizer, ela sai 10 vezes melhor do que eu. Porque ela vai fazer muito mais repetição do que eu faço. Então, e não vai errar porque você já vai dizer, não faz por aí, porque não, eu já digo todo o segredo do negócio. E aí você também foi nossa cliente de consultoria, minha e do Taylor. Como é que foi viver essa experiência? Como foi ter essa consultoria com você durante esses meses? Sempre que a gente está com consultoria, é uma segurança. Porque a gente sabe como nós, empreendedores, somos solitários na nossa carreira. E quando você tem uma consultoria, você tem ali um aliado que está jogando com você no seu time para melhorar. Primeiro ponto é esse. Você não precisa estar sozinho tomando decisões. Você tem dúvidas. Quantas vezes o empreendedor tem dúvida? Mas ele não tem com quem compartilhar. Por quê? Porque se eu compartilhar com outro colega que é empreendedor, que tem sucesso, mas ele não está dentro do meu negócio. Ele não sabe como é que está o meu financeiro, o meu marketing, operação. a minha operação, ele não sabe os detalhes. Então, como que ele vai me ajudar? E, de repente, ele diz para me fazer uma coisa, eu fico aqui, poxa, mas eu não posso, a minha empresa não tem isso, não pode, ou minha empresa está no outro nível, eu não vou fazer isso. A empresa dele é um público B, C, a minha é o público A. Eu não posso fazer essa jogada de marketing porque não cola com o meu público. Quando você faz uma consultoria, você tem a pessoa dentro do seu time, um expert, uma pessoa experiente, que é o que vocês fazem no dia a dia de vocês, só fazem gestão de várias empresas. Então, vocês já têm esse know-how, vocês já pegaram a empresa de todo jeito, já tem soluções, a cabeça de vocês está pensando só no estratégico. Então, vocês vão lançando essas facilidades, vão abrindo caminhos, né? E a gente sozinho, a gente não enxerga. E às vezes enxerga, mas tem medo. Às vezes enxerga, mas procrastina, porque não tem muita certeza. E aí vai deixando. De repente vem uma pessoa, tem que fazer assim, assim, assim. Aí abre a mente. Aí expande. E aí a empresa vai crescendo. É rápido, é da noite pro dia? Não é. Até porque tem que ter muita confiança para você botar uma pessoa dentro do seu negócio, para ter acesso a todas as suas informações, tem que ter muita para ter acesso ética. aos seus colaboradores. Porque quando você está dentro do negócio, você termina tendo um certo poder também com o time. Então, tem que ter essa cautela de saber escolher quem que eu vou botar no meu negócio.
Tem que Porque confiar pode botar muito. todo um time a perder. Pode botar o time a perder, pode botar O time tudo. contra você. Pode, sei lá, a questão da ética, né? Você não pode sair, a pessoa que está sendo tua consultora, ela tem que entender que aquilo ali é um negócio sigiloso da sua empresa. Então, você tem que confiar na pessoa, saber que ela não vai ficar falando da sua empresa para todo lugar que ela vai, citando o nome da sua empresa, os seus gargalos para todo lugar que ela vai. Então, tudo isso e é uma coisa que o empreendedor, ele procura, ele observa, é como você vai procurar um psicólogo. Você vai para um psicólogo, você não contrata um psicólogo porque você achou ele interessante. Não, você vai escutar ele falando, você vai observar, será que, né? E porque você vai entregar a sua vida. Geralmente, muitas vezes, na maioria das vezes, as empresas são como filhos até. Pô, você se esforça demais. Então, aquilo ali é um tesouro para você. Você quer que aquilo ali tenha a sua longevidade. Você não quer que aquele caia na boca de todo mundo, porque você vai compartilhar exatamente os gargalos da sua empresa, que é o que você não compartilha na internet. Quem chega na internet dizendo, eu estou com um problema na minha empresa, eu tenho um funcionário que me colocou na justiça, eu tenho um cliente que está chateado. Quem coloca isso aí na justiça, na internet? Ninguém coloca para te dizer como foi que eu saí daquele gargalo. Estou devendo. Eu estou devendo, eu vou dizer para vocês aqui, eu estou devendo tanto, então bora ver o que eu vou fazer. Ninguém fala isso. Mas lá com o consultor você fala, e o consultor já tem experiência de outras empresas que pegou coisa parecida. Então, isso, assim, é importantíssimo. Eu acho, assim... E lá nós tivemos... nossa mente abriu em vários aspectos, né? Em vários detalhes que a gente estava ali, vamos dizer assim, engasgado, né? Não vai, não deslancha, não desenrola, não sai. Então, assim, eu sou muito, muito satisfeita com a nossa parceria, com a nossa consultoria que você faz com a gente. Você e o Taylor também, sensacional. E eu super indico, toda empresa precisa ter. Inclusive, eu ia até falar com você sobre a questão de conselheiros, né? Que hoje em dia é muito comum as empresas terem conselheiros, né? Eu não sei a que nível nós estamos aqui no Piauí, nem a que nível que está a minha empresa, e até uma dúvida que eu queria que você dissesse, você, né, compartilhasse. Como que a gente contrata, como que a gente conhece, reconhece um conselheiro e como que é o trabalho de um conselheiro? Então, você sabia que hoje tem cursos voltados para ser conselheiro. Tem curso específico para isso. Porque o conselheiro realmente ele vai ter uma visão, ele tem experiência, ele tem uma visão e ele vai isso, né? E ele vai lhe dar toda uma orientação, ele vai realmente lhe aconselhar. Porque ele está fora ali, Karine, como diz a história, do olho do furacão. Isso. Por mais que você saia do operacional, mas você continua ali dentro. Por isso que é importante os momentos de folga, né? De ócio, você viajar, você sair, para você pensar nas coisas, para a mente oxigenar e você ter outra visão. Isso. Por isso que é importante o dono do negócio ele ter tempo estratégico para poder se relacionar com outras pessoas, ver como é que estão as tendências. Eu estava lendo uma reportagem essa semana que falava assim, será o fim da bebida? Será o fim da cerveja? Quem imaginou que a cerveja fosse passar por uma crise? Mas olha só, essa geração Z, ela é uma geração saudável. Ela não quer saber mais de bebida. Então, o consumo da bebida zero álcool, ela subiu muito. Muito mesmo. Muito mais do que se esperava. Uhum. Então, você tem que ficar atento ao que vem aí nas gerações. O que essa geração quer? Essa geração que está vindo aí é diferente da nossa geração. Então, será se nós estamos nos adaptando ao futuro? Mas se eu estiver só lá no meu negócio, fazendo operacional e deixando aí a Deus dará, quando pensar que não, vem um vendaval e muda tudo. Aí você vai vir com aquela fala, nossa, as coisas só dão errado para mim, meu Deus, eu fui pega de surpresa. Mas é para isso que é importante a gente estar atento aos sinais. É igual quando acontece um furacão desse aí no exterior. Como é que eles se previnem? Porque eles têm a previsibilidade. É isso mesmo. Mas se eu não paro para prever, eu vou ser pega de surpresa. E tudo eu preciso criar uma estratégia. Então, isso fica uma dica aí para quem está nos assistindo, para saber, você tem tido tempo de olhar para o futuro, de ver as tendências, de sair ali da sua empresa e ver o mundo de uma outra forma, de abrir a sua mente, de se adaptar. A palavra hoje é adaptabilidade. Nós precisamos nos adaptar.
Nós precisamos entender que não é a minha experiência que basta. A nossa experiência ela é importante, mas ela por si só ela não basta mais. Eu preciso ter conhecimento técnico, eu preciso ter conhecimento de outras culturas, eu preciso saber quais são as tendências, o que eu posso criar de novo, qual é a necessidade do mercado. Então, tudo isso demanda o quê? Tempo para pensar. Nós precisamos ter tempo para oxigenar a nossa mente, para poder realmente olhar para o mundo e ver o que é que está acontecendo. Senão, nós vamos ser engolidos de uma forma bem surpresa. Eu me preocupo muito com isso. E as pessoas vivem... Por isso que o empreendedor está muito estressado. Porque ele não tem essa pausa. Então, está sempre estressado. Olha só, ele está sempre gastando muito, investindo muito, não tira a pausa, não delega muitas vezes, porque não sabe delegar, e vive nessa roda, né, correndo atrás do próprio rabo, e cada vez mais estressado, cada vez mais tenso, e cada vez que a nossa ansiedade aumenta... E se comparando também. Porque você ainda tem a internet, como você mesmo disse, que vem as pessoas postando uma vida maravilhosa, mas por trás tem ansiedade, tem problema estresse. De família. As contas não fecham. Eu te digo bem que cada vez mais eu tô assim. Quando a pessoa fala de dinheiro na internet, de riqueza, eu tenho vontade de dizer assim, de dizer assim, me mostra tua DRE. Carinho, eu tinha tanta vontade. Também. Quando fala de faturamento. Deu vontade de dizer, me mostra tua DRE. Porque eu quero aprender contigo. Não, e o faturamento, só fala de faturamento. Minha gente, eu quero saber o lucro. É o lucro. Tá vendo essa minha cliente? 146 mil, sobrou 53 mil. Para que cenário melhor do que esse? Teve um mês que ela faturou 119 mil e teve, acho que, 16 mil de lucro. Qual o melhor? Mas só para quem tem números. Entendeu? Quando você tem números, quando você tem indicadores, você começa a ter uma mente diferenciada. Eu vejo muitos players no mercado falando e eu fico assim pensando, gente, eu sou muito humilde, eu queria aprender, não por ego, mas porque realmente eu tenho uma curiosidade. Eu amo os números, eu amo ver, porque o sucesso ele é matemático. E eu queria entender como é que faz. Eu estava vendo um vídeo hoje daquela Maíra Cardi, mulher do Thiago Nigro. E aí ela fez lá um vídeo enorme, uma carta aberta. Ela fez um desabafo. E dentro desse desabafo, ela falou assim, olha, a minha casa, nós só temos 3 pessoas morando, mas nós temos 15 colaboradores. E aí ela começou a falar várias coisas do que eles faziam. E eu disse, caraca, esse povo tem muito a ensinar, porque realmente vale a pena você sentar para aprender. Eu queria que eles fizessem um curso explicando exatamente como foi. Porque esse conhecimento tem que ser compartilhado. Eu acho, na visão de mundo que eu tenho, que um conhecimento desse ele não pode ficar restrito só à pessoa. Ela fala até assim, porque eu gosto de gerar empregos. E eu fui calculando, eu disse, rapaz, eles descobriram realmente o segredo do sucesso do dinheiro. Algo que a gente ainda não tem a mentalidade para saber, pelo menos eu. É que o mundo, eu acho, eu tenho um negócio comigo, a impressão que eu tenho, e eu acho que, eu não sei se é verdade, até agora, é que o mundo, aos nossos olhos, o mundo não é justo, Karine. No sentido de que tem 1% aí da população que tem muita, entre aspas, sorte. Tem muita gente que trabalha muito, que consegue muito sucesso. Mas existe aí 0,5%, não digo nem 1%, se é meio ou é menos até, que trabalha pouco e as coisas caem na mão. Não estou falando que é o caso deles, não. Mas o que acontece? Essas pessoas que foram convenientemente, chegaram lá rápido, ou porque pegou lá atrás a crista da onda, vamos supor, da internet. Tem muita gente que não tem conhecimento de nada, que há anos atrás botou um canal e virou e bombou, entendeu? E a pessoa não tem conhecimento. E aí hoje, o que acontece? Muita gente que está começando, quer explodir, acha que é fácil explodir, principalmente na questão do marketing digital. Pega conselho com essas pessoas que explodiram porque começaram há 10 anos atrás. E aí fica assim ou não é? Aí vem essa 99,9% ralando, fazendo, investindo e o negócio não aparece. E a mágica não acontece. Então, por isso é que você tem que assistir um vídeo, assistir uma coisa e, sabe, botar os pezinhos no chão
e olhar o que tem por ali por trás. Saber quem é realmente a vida daquela criatura ali por trás daquilo. Como é aquilo ali. Porque eu falo o que eu quero na internet, Karine. Eu falo o que eu quero. Então, é muito fácil eu chegar para você e dizer como é que se monta uma clínica, sem eu nunca ter tido um consultório. Eu posso fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer uma aula linda. Basta ter uma boa... saber comunicar, né? Uma boa oratória, botar uns slides bonitos, estudar ali um texto, vai dar uma ótima aula e vender um curso. Mas eu quero saber o que tem ali de experiência, porque no dia a dia é o que vai contar, é a verdade. Não adianta para você eu dizer, eu vejo gente prometendo, por exemplo, no meu caso, né, que é de clínica, eu promete faturamento de não sei de quantos milhões e promete lucratividade de não sei de quanto, cadê? Vamos ver esse lucro. A gente sabe o tanto que a gente espreme daqui, espreme dali, tenta controlar para ter uma lucratividade boa. Mas não tem mágica. Tem muita ralação, tem muito muito estudo. Processos, indicadores. É muito tem fácil. Tem uma rota. Tem uma rota. Então, assim, você precisa estudar. Não é mágico. Então, existem pessoas que entraram na crista da onda. Foi o primeiro cara na internet que falou de dinheiro. E ele tá até hoje, ele foi super persistente, tem os méritos dele. Mas ele teve a sorte que ele foi ousado na época, pensou... E outra coisa, começa o negócio sem pensar que a internet vai crescer, e eu vou crescer e eu vou ficar muito bem. Não, começou aquilo ali, porque começou de uma brincadeira, começou a fazer, e começou tal, e foi dando certo, e foi crescendo. E eu não tinha nada a perder, eu continuei. Enquanto isso, em paralelo, tinha uma pessoa que estava ali estudando na faculdade. Não tinha tempo para estar na internet, para estar falando besteira. E estava morrendo de estudar. Às vezes estava fazendo um curso super exigente, uma pós-graduação, e estava ali estudando. E o cara da internet explodiu. E ele não explodiu tanto. Aí aquela história, né? O conhecimento técnico é diferente da habilidade emocional. Ou seja, tem muitas pessoas que têm menos conhecimento técnico e que se deslancham muito mais na vida por outras habilidades, por saber falar, por saber convencer, por saber se posicionar. E aí é um ponto que a gente para refletir. Refletir. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso preciso amadurecer? Onde é que eu preciso performar melhor? Mas, Ellen, esse papo foi maravilhoso. Nós passamos aí bem rápido o tempo. Eu adorei receber você. Foi muito bom para mim ficar aqui esse tempo de bate-papo, ouvindo sua história, ouvindo as experiências. Eu fiquei muito feliz com o convite. Quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de você ter vindo aqui sentar, de ter vindo compartilhar com a gente sobre a sua caminhada. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz, sou muito grata pela sua vida. Tenho certeza que você ainda tem muito a contribuir. Eu falo isso para você todos os dias. Eu quero que você deixe aí florir cada vez mais esse seu lado mentora, porque tem muito dentista, muito profissional, não só da área de odonto, mas de outras áreas que precisam sentar contigo, precisam entender com você sobre gestão, porque você realmente é uma pessoa que tem experiência e tem conteúdo. Você tem prática e você tem teoria. Então, muito obrigada mesmo. E nós aqui ficamos muito felizes de tê-la conosco. Eu que agradeço. Eu espero que tenham realmente gostado e pode me chamar quantas vezes você quiser, porque é um prazer conversar contigo. E é um momento que a gente conversa, porque fora às vezes não dá tempo. Então, eu adoro e a gente sempre cresce com essa troca de experiências. Muito obrigada. Terminamos aqui o nosso episódio com a nossa amiga, nossa cliente, nossa parceira, a doutora Ellen Daniel. Espero que você tenha assistido do início ao fim. E, claro, continua nos seguindo, porque todos os domingos nós temos episódio novo. Se você quer se tornar um expert em gestão, o Vem Cá Podcast é o seu lugar. Até a próxima!